E aí, meu nome é Lucas Uster e hoje eu vou falar sobre a possibilidade de se investir em fundos de investimento em criptomoedas no Brasil. Será que é possível investir? Vamos ver. Para isso, a gente vai precisar entender o que a CVM, que é a Comissão de Valores Mobiliários, regula sobre os fundos de investimento. Existe a instrução CVM 555, que é a instrução que traz a definição de fundos de investimento, quais são os tipos de fundo de investimento, em que esses fundos podem investir, como que deve ser a administração desses fundos, como que deve ser a demonstração de resultados dos fundos, entre outras características. Então, a instrução 555, no artigo 3º, ela define o fundo de investimento. Eu vou ler o próprio trecho da lei aqui. Artigo 555, o artigo 3º. Ele diz o seguinte, que o fundo de investimento é a comunhão de recursos constituído sob a forma de condomínio destinada à aplicação em ativos financeiros. Então, o que seria o fundo de investimento? É um coletivo, um grupo de pessoas que se reúne em forma de condomínio para investir em ativos financeiros. Então, o objeto de investimento de um fundo é ativos financeiros. E o que seriam os ativos financeiros? A instrução 555 também traz. No artigo 2º, inciso 5º, ela traz um rol de ativos financeiros. Eu vou ler alguns aqui. Títulos da dívida pública, contratos de derivativos, ouro, outros ativos financeiros negociados internacionalmente aceitos, enfim. Então, a gente consegue perceber que a instrução 555 não traz no rol de ativos financeiros as criptomoedas. E daí a gente poderia pensar, então, que no Brasil não é permitido que se invista em criptomoedas por meio de fundos de investimento, correto? E aí, então, a gente consegue perceber uma exceção. Qual seria essa exceção? Que na própria instrução normativa 555, ela traz também o conceito de ativos financeiros no exterior. O que seriam esses ativos financeiros? O artigo 2º, inciso 6º diz: são os ativos financeiros negociados no exterior que tenham a mesma natureza econômica dos ativos financeiros no Brasil. Então, existem ativos brasileiros, ativos financeiros no Brasil e ativos no exterior, que eles são diferentes para a CVM. E no artigo 98 em diante, a instrução 555 trata então de regular como são feitos os investimentos em ativos no exterior. E aí ela diz que os ativos que são investidos no exterior, eles são permitidos desde que no país onde eles são feitos exista regulamentação sobre eles, ou seja, eles precisam ser um investimento admitido naquele país. E existem países em que as criptomoedas são admitidas como investimento. Nesses países, então, é possível que se apliquem por meio de fundos de investimento. Só que aí também tem alguns detalhes. Primeiro detalhe, os ativos no exterior, eles têm uma limitação nos fundos de investimento do Brasil. Qual seria essa limitação? O fundo para o público em geral, eu digo, só pode destinar até 20% dos seus recursos para investimentos no exterior. Então, se existe um fundo de investimento em criptomoedas no Brasil, esse fundo, se ele for aberto ao público em geral, ele não vai poder usar todo o patrimônio do fundo para investir em criptomoedas, mas apenas 20%, porque esses 20% ele vai aplicar no exterior e não diretamente em criptomoedas aqui no Brasil. E existem os fundos para investidores qualificados. Esses fundos eles podem destinar mais do que 20%. Então, se um fundo de investimento está destinando quase a totalidade do patrimônio do fundo em investimentos no exterior, ele obrigatoriamente vai ter que ser um fundo para investidores qualificados. E aí já tem alguns outros problemas. O investidor qualificado ele não é qualquer investidor. Ele precisa ter pelo menos R$ 1 milhão de patrimônio investido, ou ele precisa ter algumas certificações que a CVM diz. Então não é qualquer pessoa que vai poder investir nesses fundos. Então, os fundos que investem hoje em criptomoedas, eles são legais ou eles são ilegais? Por isso que depende. Se ele está cumprindo os requisitos da instrução 555, se ele é um fundo registrado na CVM, ele vai estar totalmente legal.
E a CVM se manifestou já num ofício 11 de 2018, trazendo alguns alertas para o administrador desses fundos. Ela deixou bem claro, então, que é permitido investir de forma indireta por meio desses ativos financeiros no exterior. Então, a CVM disse expressamente que pode investir em criptomoedas por meio dos ativos no exterior, mas que o administrador vai ter que tomar alguns cuidados, como, por exemplo, o risco que esses ativos correm em relação à segurança digital desses ativos, o risco de volatilidade desses ativos, porque eles são ativos que sobem de valor e baixam de valor muito rápido. Enfim, alguns outros cuidados que o administrador tem que cuidar. Isso está nesse ofício circular 11 de 2018, mas é plenamente possível investir. Agora, aqueles fundos de investimento que não estão regulados, não estão registrados na CVM, não estão cumprindo esses requisitos, esses fundos eles podem a qualquer momento ser declarados como fundos ilegais. E aí existe um risco até do investidor perder o patrimônio investido. Por isso que é muito importante, sempre que se for investir em algum fundo, verificar se esse fundo está cumprindo a legislação, no caso aqui é a instrução 555, se ele está dentro da porcentagem permitida e se ele é um fundo registrado na CVM.